hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os inimigos que nós temos, inimigos externos e inimigos internos, né? Porque nós temos dois tipos de inimigos. E nós podemos afirmar que nós temos inimigos externos e inimigos internos. Hoje nós vamos falar sobre os inimigos externos. Então eu vou ler aqui o texto e na semana que vem, não falte para você não perder a segunda parte, tá bom? Que nós estaremos falando sobre os inimigos internos, o que é muito forte, tá bom? Aí diz assim: inimigos internos e externos. Na vida temos inimigos internos e externos. Os externos estão relacionados a coisas e pessoas, a carne e sangue, como aos que dão permissão ao diabo para que ele use as suas vidas. Embora a nossa luta não seja contra a carne e o sangue, sempre existem aqueles que serão usados pelo mal, pois, por não aceitarem o dom de Deus, acabam outorgando autoridade ao mal para, de alguma forma, os usarem como seus burros, aparelhos, cavalos. Aí passam a nos perseguir, a nos caluniar, difamar, fazem macumbas, armam ciladas, invejam, maquinam todos os tipos de maldades para destruir os que servem e seguem a Cristo. Mas a esses não devemos temer, vigiar sim, para não entrarmos no nível da espiritualidade deles, ao ponto de corrompermos, né? De sujar a nossa alma, como também com as suas obras más, pois, como dizemos, são instrumentos do mal. Como está escrito, né, na palavra de Deus, contra Israel não irá prevalecer feitiçarias. O legítimo cristão não tem medo de macumba, feitiços, se achou isso, se achou aquilo. Não engrandece o diabo lá nas alturas e diminui a Deus, né? Por falta da sua confiança. Mesmo que passe pelas aflições ou pelo vale da sombra da morte, não teme a nada, pois tem a certeza de quem está no controle da sua vida. Não afrouxa na sua fé, não deixa a sua confiança, não duvida das promessas, do caráter de quem fez a promessa. E delas não se distrai, persevera na fé, na comunhão, na humilhação, usa sempre de misericórdia com os que são cegos no seu entendimento, pois entende que ainda não foram revelados. Claro que poderão ser ou não, já que tem livre arbítrio. Então, pessoal, os nossos inimigos externos são coisas e pessoas. Ah, mas a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É verdade. Nós não lutamos contra carne e sangue. Nós não lutamos contra pessoas. Mas, infelizmente, existem aquelas pessoas que elas dão autonomia, elas dão autoridade ao mal para que elas possam ser usadas por ele. E aí elas passam a perseguir, difamar, caluniar, não é isso? Elas acabam sendo um instrumento do mal, porque o mal, por exemplo, o diabo não vai aparecer para você e vai te difamar. Ele não vai aparecer num canal de televisão e vai caluniar você. O mal por si só, ele não vai fazer uma macumba para você. Não é isso? Então o mal, ele precisa usar alguém. Então ele vai usar coisas e
pessoas. E embora a nossa luta não seja contra as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e em nós há o entendimento que essas pessoas que praticam tais coisas, né, que invejam, elas odeiam, caluniam, mentem, difamam e fazem tantas obras da maldade, ora, é claro que existe o mal nelas. Mas por que existe o mal? Porque elas têm dado ainda essa permissão, elas ainda têm dado ao mal essa autonomia, elas outorgaram ao mal essa autoridade para que o mal continue as suas ações através dela, suas más ações através dela. Mas por que isso acontece? Por que ela ainda dá essa permissão? Porque o entendimento dessas pessoas ainda não foram abertos. Porque elas ainda não aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador. Porque elas não conhecem a luz. Porque elas ainda andam nas trevas. Ora, todo ser humano tem o livre arbítrio. É claro que essas pessoas poderão, sim ou não, se tornarem pessoas separadas, pessoas reveladas pelo Espírito Santo para se arrependerem, para virem estar na presença de Deus. Isso não quer dizer que elas vão aceitar, que elas vão querer mudar. E enquanto isso não acontece, né? Embora nós sabemos que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas nós sabemos que, infelizmente, essas pessoas são instrumentos do mal. E o que nós temos que fazer a respeito disso? Nós temos que temer a maldade que eles praticam, as suas calúnias, perseguições, difamações, invejas, as suas macumbarias, o que elas vão deitar, assentar, o que elas vão despachar na nossa intenção? É claro que não. Por quê? Porque o legítimo cristão, a pessoa que é de Deus, que tem uma fé em Deus, uma comunhão com Deus vivo, ela sabe em quem ela tem crido. Ela sabe, ela conhece as promessas de Deus. Como está escrito, contra Israel não irá prevalecer feitiçaria. Ora, nós somos o Israel, o novo Israel. Nós somos de Deus. Israel somos nós, que vivemos na descendência dessa fé, que somos descendentes dessa fé. Então eu não tenho que estar me preocupando com as obras do diabo. É claro que eu tenho necessidade de estar vigilante. Eu tenho que vigiar. Mas vigiar o quê? É eu ter medo daquilo que eles estão fazendo? Não, eu não vou ter medo do que eles estão fazendo, porque eu sei em quem eu tenho, eu sei em quem eu creio. Eu sei do caráter do meu Deus, das promessas que Ele me fez. Ora, está escrito que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer a nada. Porque o meu Deus, Ele passa comigo no vale da sombra da morte. Ele diz também que quando nós passamos pelas águas, né? Ela não vai nos submergir nem nos afogar. Ele vai estar conosco. E quando pelo fogo, Ele não irá nos queimar, né? Não seremos consumidos pelo fogo. Ou seja, o fogo, as águas, tem uma representatividade dos problemas, das aflições, das situações que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Então eu não vou ficar temendo ao mal.
Eu não posso, como cristão, como cristã, não é isso? Pegar o diabo, a macumbaria que fizeram, a obra do diabo, e colocar o Satanás lá em cima, com uma autoridade imensa, com poder, né, imensurável, como que possa tudo. E o Deus que eu digo que eu creio, que eu sirvo, eu colocar debaixo dos pés, como um Deus pequenininho que não resolve nada, que não protege, que não guarda, que não livra, que não salva, que não defende, que não pode fazer nada contra aquele capeta, porque aquele capeta é um capetão. Então, que tipo de cristão, que tipo de fé é essa que a pessoa diz ter? Que quando ela acha uma agulha na porta dela, ela se desespera e diz: ai, fui vítima de uma obra de macumbaria. Foi uma linha, um pedaço de linha verde, amarela, roxa. Eu achei um caixão, eu achei isso. É claro que quando a pessoa tem o corpo aberto, ela está vulnerável, ela realmente tem que se preocupar, né? Porque ela vai ser presa fácil do mal. Agora, se ela vive na prática da palavra de Deus, se ela vive de fé em fé, se ela se resguarda diante do mal, ela é vigilante, se ela vive se humilhando para Deus, com comunhão com o Espírito Santo, manifestando a fé nele, em Deus, então será que esse Deus não vai guardar essa pessoa dentro da sua bolha? Será que aquele salmo que diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, né? Não vai ser resguardado? Estando debaixo da sombra do Todo-Poderoso? Mas nós, cristãos, nós não temos que temer as obras do diabo. Nós não temos que temer a maldade. Por mais que nós sabemos que ela existe e que nós temos os inimigos que pelejam contra nós, como nós falamos, nós temos que vigiar acerca dos inimigos externos. Em que sentido deve ser essa vigilância? Ora, como a Bíblia fala, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração. Porque se você toma conhecimento que a sua vizinha, o seu parente, né, ou uma pessoa está fazendo algo para você, está falando mal de você, se você não se resguardar, você vai ficar magoado. Então o diabo, que não é bobo, que trabalha com a obsediação, ele te observa, estuda o seu comportamento, ele sabe onde é a sua fraqueza, ele vai lutar para te desestruturar espiritualmente, a fim de que você se corrompa. Aí sim, se você desce a tua espiritualidade ao nível do seu inimigo externo, daquele que está trabalhando contra você, ou se deixando ser usado pelo mal contra a sua vida, então se a sua espiritualidade caiu, aí o diabo ele tomou uma chave ali que pode ter acesso à sua vida. Ele vai conseguir permear na sua vida. E sobre isso nós estaremos falando na próxima semana. Que aí nós vamos estar entrando na parte dos inimigos internos. Entende? Então, se nós temos os nossos inimigos externos, embora a nossa luta não seja contra carne e sangue, mas o diabo sempre usa coisas e pessoas para nos atingir, nós sempre temos que nos colocar naquela postura que, como o pastor até prega, né, e fala, né, tudo eu posso naquele que me fortalece, né? E se eu tudo posso naquele que me fortalece, comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. O que eu estava meditando essa semana, por que eu estava meditando essa semana sobre essa passagem?
Esses dias, eu deixei cair café quente na mão. E você sabe que o diabo, ele é oportunista. Então, além de oportunista, ele é acusador. E assim como o ditado diz que de um limão se faz uma limonada, no inferno, pessoal, não é diferente. O diabo aproveita qualquer tipo de oportunidade para ele se expandir e nos atacar, para fazer com que a nossa espiritualidade caia e a gente deixe de crer nas promessas de Deus, que a gente deixe de confiar em quem nós temos crido. Então, o que eu estava observando? No momento que aquilo aconteceu, a minha mão inflamou. E ela ficou bem inflamada. E o diabo imediatamente ele disse assim: você vai amputar a sua mão. Mas você lembra de Jesus no deserto? Quando o diabo ele falou e Jesus, com a palavra, ele combateu? Se eu naquele momento entrasse no sentimento e tivesse pena de mim, eu ia entrar na pilha do diabo e iria ficar preocupada com aquilo que ele falou. Mas naquele momento, você sabe o que veio na minha mente? Foi o seguinte, a palavra de Deus, quando ela diz assim: com mão ou sem mão entrará no reino dos céus. Ou seja, se lá atrás, homens e mulheres de Deus foram comidos por leões, foram devorados nas arenas, se discípulos foram arrastados pela estrada, se foram, sepultados praticamente, como é que é? Queimados vivos, morreram sem cabeça, crucificados de cabeça para baixo. Por que eu vou ter pena de mim? Se eu entreguei a vida para Cristo, o que é uma mão? O que é uma mão? Com mão ou sem mão, eu vou continuar sendo de Cristo. Eu não vou se apiedar de mim. Eu sou cristã. Eu nasci do Espírito Santo. A única coisa que eu disse foi: Senhor, é a sua vontade eu perder minha mão? É seu plano? Porque tudo que acontece na vida do servo, da serva de Deus, é permissão de Deus. Então, eu cheguei nesse nível e falei para Deus: é a tua vontade que eu perca? Se for, eu vou perder. Se não é, o Senhor vai fazer desinflamar. Usei a minha fé, botei o medicamento que tinha que ser colocado e entreguei para Deus. Acabou. Desinchou, acabou a inflamação e pronto, Mas você vê aí, por que muitas vezes o diabo consegue espaço na vida de uma pessoa? Eu tomei esse pequeno exemplo da minha mão e eu fiquei meditando como o diabo é sagaz, como ele é sujo, como ele quer fazer de um limão uma limonada para colocar na mente da pessoa, o plano e o propósito dele, não de Deus. Porque se o ser humano aceita aquela palavra, como Cristo não aceitou no deserto, ora, o diabo cumpre o propósito dele, o plano dele. Aquilo que ele quer fazer. Eu me lembro bem de uma senhora que esteve aqui na igreja, uma vez, foi trazida até por um obreiro. Ela era católica. E ela tinha câncer no braço. E ali, ela foi até o altar, na época o bispo que estava aqui fazendo a reunião, orou por ela e ela ficou curada. Ela tinha dores horríveis todos os dias. Naquele momento ela ficou curada, a dor desapareceu. Mas ela foi fazer a revisão, porque ela estava com a cirurgia marcada para naquela semana, na quinta-feira, amputar o braço. E quando ela chegou lá, ela disse para a doutora: doutora,
A dor sumiu. Acabou. Essa semana eu não tive um dia de dor. O que aquela doutora deveria te mandar fazer? Um novo exame. Mas a doutora, usada pelo Satanás, disse para ela o seguinte, ó, isso é assim mesmo, a dor parece que passa, mas não passou não. Essa cirurgia é cara e difícil de remarcar. Vai hoje logo e amputa esse braço. E ela amputou o braço por falta de experiência, de maturidade com a fé. Nesse ano de 2022, você precisa desenvolver maturidade espiritual. Porque a imaturidade, muitas vezes, dá permissão ao diabo de trabalhar na sua vida. Na nossa vida. Eu falo muito sobre isso nesse livro nosso que vai sair agora aí, que está para sair agora em janeiro. Memórias de uma ex-ocultista. Sobre a minha imaturidade espiritual lá no início. Porque eu vivi isso. E quando a gente tem essa imaturidade espiritual, o diabo, ele se assenta na vida da pessoa. Ele consegue plantar dúvida, medo. Ele consegue plantar tudo de ruim na vida do ser humano. Então, pessoal, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas existem os inimigos externos que são usados pelo mal para nos atingir. Se nós dermos permissão para isso, nós vamos descer a nossa espiritualidade e nos colocar no nível espiritual deles. Nós não sabemos se eles vão se converter ou não. Mas no que diz respeito a nós precisamos guardar a nossa fé, a nossa comunhão, viver de humilhação em humilhação. Você tem que entender que o crente não é só vitória, não. No mundo tereis aflições. O crente, o cristão, o nascido de Deus passa por aflições. Passa por momentos que, sabe, parece que acabou. Mas se você for maduro na sua fé, se você tiver esse discernimento, você não vai abandonar a sua fé nas dificuldades, nos momentos de tribulação, de perseguição, de angústia. Não, você vai se manter firme, olhando para aquele que fez a promessa, porque ele é fiel. Amém, pessoal? Amém. Então essa é a mensagem que o Espírito Santo, ele nos deu e nós estamos compartilhando com todos vocês. Vocês que estão aqui, aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Que essa palavra ela possa ser plantada na sua alma. E que você possa conhecer e saber que nós temos inimigos externos e internos. Embora a nossa luta não seja contra carne e sangue, mas o mal, o diabo, ele usa coisas e pessoas que se deixam ser usados como burros, aparelhos, cavalos, para cumprir aqui na terra a sua missão. O diabo tem que usar alguém. Só que, em relação a essas pessoas, nós temos que ter misericórdia delas, nós temos que orar por elas, para que também elas possam se tornar pessoas reveladas pelo Espírito Santo. É claro que cada uma tem o seu livre-arbítrio. Elas poderão se converter ou não, mas a nossa parte é interceder por elas, por esses aparentemente inimigos externos, né? Que estão aí no mundo, nas camadas da sociedade, às vezes no meio da parentela, às vezes até dentro da igreja, não é verdade? Então, temos que orar por esses, porque foi o que Jesus nos ensinou, não é isso? Orai por quem te persegue e amai os vossos inimigos, o que não é nada fácil, né? Mas, em relação ao diabo, pessoal, nada de colocar ele lá no alto e Deus embaixo do seu pé como se fosse uma formiguinha, tá bom? Não vamos inverter os valores. Não importa se a vizinha está fazendo macumba, se colocar o seu nome
na catatumba, no sepulcro, no cruzeiro das almas, no buraco da praia, no meio da árvore, enfim, no terreiro de macumba, isso não importa. Se você é um cristão legítimo, contra Israel, não irá prevalecer feitiçaria. Quem aqui é Israel? Você é Israel? Você é o novo Israel? Então, vai nessa fé que Deus é contigo. Amém?